Ele lançou, se encantou pela história de um viajante solitário, escreveu um livro. Eu vou conversar com Antoninho Rossini. Como é que é essa história desse encantamento por esse homem? O Aventura e Espiritualidade de Aladir Murta, o navegador solitário. E é editora... Tagline. Como é o nome? Tagline. 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 Antoninho Rossini. Antoninho, como é que foi esse encontro com o viajante do tempo? Pois é, eu fui fazer uma pescaria no Araguaia com um grupo de amigos, numa época de lua cheia, e num determinado dia resolvi não pescar, sem saber por quê. Então fiquei admirando a natureza pela manhã, e lá longe vi um barco, me parecia um barco, de repente era uma canoa, e a pessoa vinha na minha direção. E aportou esse senhor. Que era um homem de que idade? 74 anos, a 8 navegando sozinho, numa canoa a remo, cuja foto está aí. É ele aqui na foto? Ele na foto. E mais do que isso, com situação crítica de sobrevivência, porque ele levava uma garrafa PET com arroz, outra com feijão, um fogareirinho, uma rede para dormir, varinha de pescar e uma tenda. E ele parava onde se sentia vontade. Então, na beira do rio. Na beira do rio. Ele me contou essa história e eu me emocionei, tanto quanto ele que me contava, porque parecia que ele precisava falar isso para alguém. Lá pelas tantas ele me disse, eu disse a ele, olha, essa sua história dá um livro. Ele falou, não, eu estava lá no rio Javaés, às 5 da manhã, e meu mentor pediu para eu descer o rio Araguaia que eu ia encontrar quem ia escrever esse livro. Eu falei, mas e eu, se eu fosse um alfaiate, como é que ia escrever esse livro? Ele falou, olha, o meu mentor disse que era para descer o rio que eu ia encontrar a pessoa que ia escrever esse livro. Fiquei arrepiado, emocionado, tomei o cuidado de anotar algumas referências dele, dei o meu cartão com os meus endereços aqui de São Paulo. E o que eu fiz? Investiguei a vida desse homem. Fui encontrar na Universidade Federal de Minas Gerais, onde ele saiu num projeto Manuelzão, e nunca mais voltou, e só continuou navegando, mas eu tinha uma referência lá. Inclusive no site da universidade tinha dados a respeito dele, o que me deu garantia que era verdade. Liguei para o filho dele, que era um empresário em Palmas, falou assim, é verdade, meu pai mesmo, ele existe. Mas só que eu não sei onde ele anda. A cada 8 meses, 6 meses ele liga e pergunta, como é que você está, filho? E o fulaninho, o meu neto, parará. E termina a conversa e ele fala, papai, mas onde você está? Estou feliz, estou navegando. E vai por aí afora. Aí o que me cuida? Na hora que eu me interessei e vi que era tudo verdadeiro, eu falei, bom, parabéns para mim. E agora onde eu vou encontrar esse camarada, que é um navegador solitário, 74 anos, numa canoa remo. Que você encontrou por acaso? Por acaso, no Araguaia, no Parque Estadual do Cantão. Eu estava pescando com o Eudoro Pedrosa, um empresário lá do Tocantins, e um grupo de amigos. E então, voltei para São Paulo 5 dias depois e falei, e agora? Eu levantei, é verdade, como é que eu vou fazer? Mas esse homem não saía da minha cabeça. 4 meses depois, estou indo para uma reunião aqui próximo da região da Berrini, tocou meu celular, era ele. Falou, Tunim! Vocês vão ouvir a voz dele, se tudo correr bem aqui, vocês vão ouvir a voz dele. Tunim, quando é que você vem para me entrevistar? Eu falei, Aladir, eu estou à sua procura, mas onde você está? Eu já não estou mais lá, eu estou em Xambioá. Peraí, antes de continuar, eu sei que o meu querido Sorrel tem essa gravação. Vamos ouvir um trechinho da voz do Aladir? Eu vou navegando, era mais ou menos, porque eu não carrego o relógio, nem quero carregar, porque eu não quero, para mim eu não quero ter tempo e nem espaço. Para mim eu deixo acontecer. E eu vou descendo, quando eu olho de cabeça baixa, bem no meio do rio, lá o rio era mais ou menos uns 1000 metros de largura lá. Água bem parada. Eu de cabeça baixa, até meditando assim um pouco, quando eu levantei as vistas, eu enxerguei um navio. Mas um navio, Você tá nas fotos dele navio aqui? de um poste que não era pro rio Araguaia, era
rio Araguaia são barcos que navegam aqui, não é navio. E era um navio como se fosse aquele navio de Cabral, com muitas velas, aquele navio Caravela. Caravela, mas uma coisa muito bonita e extremamente novo. Um navio branco, ele estava atravessando o rio no sentido de Tocantins para o Pará, para o Mato Grosso. Pará e Mato Grosso era ali na divisa. E tinha uma volta do rio e eu aumentei o remo para me chegar perto, para me ver esse navio de perto. Mas como é que esse navio veio parar? Por que tem onde ele leva comida? Naquelas garrafas PETs, ele leva arroz, numa arroz ou na outra feijão, quando não soja. E ele faz lá a comidinha dele, mistura com peixe, com a fruta que ele apanha na natureza. E ele me contou, essa gravação realmente ela é muito rudimentar, a gravação não deve. porque eu fiz com um gravador pequeno numa ilha chamada Ilha Pequena, que fica na divisa dos estados do Tocantins e no Maranhão, perto de Xambioá. Fiquei 5 dias com ele lá, gravei 12, 15 horas, peguei dados, cruzei informações a respeito da vida dele. E tudo que eu fiz está aqui nesse livro. Por isso que eu digo que é Além dos Rios, porque tem um toque de espiritualidade. Sim. Ele tem visões, fala com seres... Mas isso não se deve ao fato de ele estar tanto tempo sozinho navegando? A pessoa não fica meio tendo visões ou não? Pois é. Aí tem um amigo dele que diz que, até numa linguagem muito regional, dizendo que ele passa fome e começa a ter alucinação. Não me aparentou isso. Por quê? Porque uma boa parte do que ele me contou, eu chequei através de informações. Eu visitei famílias que ele, na verdade, conviveu. Mas que tipo de coisa, por exemplo, ele conta que poderia ser uma... Não, por exemplo, um fato que me impressionou é que ele viu uma caravela em pleno rio Araguaia e desapareceu. Então ele, num clamor, ele falou: Tunim, me ajuda a entender o que é isso, estou ficando louco. Aí, 3, 4 dias depois, ele falou: tem uma coisa para te contar, vem cá, lá nessa fase da Ilha Pequena. Meu mentor veio dizer o que era. Então, Mas esse mentor já não é um sinal dele estar muito sozinho, não? Eu tenho... O que é esse... Qual é a informação que ele tem desse mentor? Esse mentor, por exemplo, disse a ele: olha, Nadir, você viu o barco... Ele tem nome, esse mentor? Não me disse. Mentor. Não me disse em nenhum momento. Então, mas o que ocorreu com essa correlação com a caravela? O seguinte: você comandou aquela caravela em vidas passadas e hoje a sua única arma é o remo. Quando ele falou isso, ele chorou. E eu gravei tudo esse material, um gravador rudimentar, porque eu queria obter só dados para gerar o livro. Certo. Esse é um dado. Por exemplo, ele assistiu cenas de canibalismo, índios comendo um invasor de terra numa determinada região, que ele quis que eu dissesse com todas as letras. E eu cheguei a dizer que tribo que era, em que situação foi. E sabe que comeram desta figura? O pênis. Por quê? Porque é o símbolo maior de uma tribo quando se sente vitoriosa pelo fato. É comer o pênis da pessoa que havia adversário. invadido a área, exatamente. Do inimigo. No inimigo. Poxa, E devia ser um invasor muito bem dotado, a tribo inteira. Não, eram 6 índios e cada um, segundo ele, eu não vi, não estava lá, mas cada um arrancava um pedacinho do pênis. Sobrou só o prepúcio, o último. Churrasqueado e comendo. A gente sorri, mas é uma cultura indígena, porque essa parte é a parte mais nobre do Mas é muito raro ainda existir. Não, também pelo menos não. A nossa também é a mais nobre. De vez em quando brinca de plebeu, mas a gente considera que é a mais nobre. Agora, é muito raro se encontrar ainda alguma forma de canibalismo aqui nas nossas tribos, não é não? Não, não é. Não? Não. 2 outros fatos que ele me contou e eu tentei transportar em texto para o livro. Por exemplo, um é que o satélite diz que reduziu a área de incêndios e tudo mais. O satélite, mas ele está olhando na Terra, então ele não vê isso. Ele passava dias e dias sem ver a luz do sol, mesmo durante o dia, por causa das grandes queimadas. Que horror. E, quanto à cena de canibalismo, isso ocorreu no ano de 2007,
numa tribo cinta larga, que eu até queria excluir o nome. Ele falou, não, por favor, põe cinta larga, porque eu cheguei lá e assisti a cena, fiquei boquiaberto. Falei, mas e por que você saiu inteiro se você não é índio? Mas não pode ser uma fantasia dele, da cinta... Olha, a gente é pouco experiente da vida, não é, Jô? Eu não me deixei levar por nenhum momento que pudesse ser eu sei, verídico. estou falando porque... O que ele queria... Vou te explicar. Ele teve lá e saiu... Saiu, por quê? Porque ele não tinha nada, ele não entrou com uma função de invadir ou agredir o ambiente indígena, porque ele tem convivência com os ribeirinhos. Então, ele é um ser diferente. Ele faz imposição de mão para curar pessoas. Ele circulou por regiões que eu verifiquei junto ao 8º Distrito Naval, se podia alguém com uma canoa viajar por lá. Aliás, o livro mostra o mapa. E que não há... O brigadeiro com quem eu falei, ele falou, mas isso aqui é possível sim, só se é uma pessoa descontrolada. Mas esse homem viajou por aí. Então, viajou mesmo, não há como mentir. Agora eu fico pensando se em vez de ser um invasor, se fosse uma invasora, que partes da invasora esses índios comeriam? Pois é, eu acho que invasor não teria coragem de chegar numa região tão inóspita como aquela. Agora, ele mudava, como é que ele mudava de rio para rio? Tem trechos que ele transportava. Ele viajou pelo Rio Negro, numa determinada região, que não dava para navegar por causa das quedas d'água. Tem uma queda lá chamada Jacumim, que é impossível de ser... É o nome indígena para quem come Quem come Jacumim. E aí? Pois é. Ele navegou por aí? Pela mata ele carregava, ele ficava 15, 20 dias carregando os pertences dele até chegar numa região que pudesse navegar. E num trecho em que ele estava deslocando lentamente, porque um homem de 70 e poucos anos, com a saúde que não é das melhores, ele encontrou um grupo de pessoas que ele não soube identificar, reais, carnais, Sim. que estavam à procura de algum tratamento para uma pessoa que estava sofrendo de fortes dores cólicas no intestino. E ele se propôs a fazer a mentalização dele e ajudou. Ele não sabe o nome dos habitantes daquele povoado, tudo, mas ele fez isso. Ele foi preso por policiais de fronteira do Brasil e foi preso por traficantes. Por quê? Os traficantes pensavam que ele era olheiro dos militares e os militares pensavam que ele fosse olheiro dos traficantes. Bom, história fantástica. Eu conversei aqui com o Antoninho Rossini, está lançando Além dos Rios. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Olha, eu queria deixar um recadinho. Eu só queria dizer que este livro está à venda na Livraria Cultura e na Livraria da Vila. Ou então na própria editora, que é a Tagline, está à disposição. Muito obrigado, Jô. Tá bom. Obrigado. Obrigado, Antoninho.